Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Tema de hoje, o papel dos Conselhos Estaduais de Trânsito, o CENTRANS, e a importância deles no Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Vamos falar sobre esse assunto agora com o nosso convidado, o advogado, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, o doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. E é sempre uma honra estar participando desse programa e transmitindo um pouco do conhecimento que temos para o cidadão brasileiro aí. Então vamos lá, doutor Danilo Costa. Primeiramente, explique para o nosso ouvinte o que vem a ser, então, estes Conselhos Estaduais de Trânsito, ou CETRAN. É importante, primeiro, a gente dizer, né, Sérgio, que o nosso Código de Trânsito brasileiro prevê o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. E nesse Sistema Nacional de Trânsito, nós temos diversos componentes. Dentre eles os CETRANs, que é exatamente os Conselhos Estaduais de Trânsito, que são aí órgãos colegiados dos estados, que têm a função, finalidade, de exercer o planejamento, a coordenação, a normatização, julgamento dos recursos administrativos em segunda instância, bem como legislar sobre trânsito dentro da sua competência estadual. Além disso, ela cumpre um papel muito importante, que é a integração dos municípios para a municipalização do trânsito, fazendo com que assim nós tenhamos aí o máximo de municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E para se integrar, esses municípios precisam estar com a educação para o trânsito estruturada, precisam ter a infraestrutura viária, precisam ter as juntas de julgamento, ou seja, como nós falamos aí, todo um sistema, e o CETRAN no âmbito estadual faz o papel do CONTRAN, que é exatamente organizar, planejar e fazer com eficiência a implantação do trânsito e da pacificação dele nos estados. E quais são, então, as atribuições desses CENTRANs dentro do Sistema Nacional de Trânsito, então? Vamos lá. Sendo aí bem didático, ele planeja, ele coordena, ele normatiza, ele julga recursos administrativos, ele analisa dados e estatísticas, ele faz e integra os municípios, ele analisa números, ele participa e fomenta a criação de grupos de trabalho. Vou deixar aqui um parêntese, que é exatamente o PENATRANS. Hoje na Bahia nós temos o Comitê de Gestão de Segurança Viária, que exatamente coordenado pelo CETRAN, nós recepcionamos o PENATRAN, que é o Plano Nacional de Redução dos Acidentes, e com esse plano de redução o CETRAN é o coordenador e criou um comitê, e nesse comitê nós temos diversos integrantes para exatamente fazer com que o PENATRAN seja implantado no Estado. Então essas são as atribuições dos CETRANs. E lembrando, além dos CETRANs, nós temos a CONTRADIF, que é exatamente o CETRAN do Distrito Federal, já que não é tratado como Estado, e sim como Distrito Federal. Nesse caso, doutor Danilo, como é composta, qual é a formação, então, desses CETRANs? Os CETRANs, como órgão colegiado, Sérgio, ele tem que ter diversos integrantes. E esses integrantes têm que ser, no mínimo, um. Obviamente que quem se organizar e tiver mais elementos pode ser. Quais são esses integrantes? Nós temos um representante do órgão, a entidade executiva de trânsito, dos DETRANs. Nós temos um órgão ou entidade da rodoviário, que normalmente são as polícias rodoviárias estaduais e federais. Nós temos um representante do policiamento ostensivo de trânsito, que são as polícias militares, guardas municipais. Nós temos aqui um órgão do município de trânsito da capital do estado. Nós temos a necessidade de um órgão do município que tenha a maior população do estado, que não seja a capital. Nós temos que ter um município com população inferior a 500 mil habitantes. Nós temos que ter representantes da sociedade civil, nós temos que ter sindicatos patronais que tenham
afeição com a matéria trânsito, nós temos que ter um sindicato dos trabalhadores com o mesmo requisito, entidades não governamentais que sejam ligadas à área de trânsito, como a gente tem aí a Abramet, por exemplo, que faz parte. Além disso, nós podemos nomear uma pessoa que tenha notório saber jurídico na área de trânsito e temos especialistas em psicologia, em medicina, em meio ambiente de trânsito e em recente modificação nós tivemos um assento determinado para a Polícia Rodoviária Federal. Um parênteses a ser aberto aqui é que a OAB tem conseguido e conquistado, através dos regimentos internos de cada CETRAN, que ele tem autonomia cumprindo esses requisitos básicos para a sua formação. A OAB tem conseguido com os regimentos internos, mas estamos batalhando para que haja uma resolução federal determinando, como determina essas vagas aqui, que haja um assento para um representante da Ordem dos Advogados do Brasil de cada seção, ou seja, de cada estado. Nesse caso, então, já com essa formação esclarecida, as atribuições do CETRANS, doutor Danilo Costa, elas estão sendo cumpridas? Quais as dificuldades que podem ser encontradas para o cumprimento dessas atribuições? Sérgio, nós temos no Brasil hoje uma grande dificuldade nessa organização e na execução dos trabalhos pelos CETRANs. Em diversos estados da federação, essa questão é invertida. Quem cumpre esse papel são os DETRANs, que são os departamentos executivos de trânsito, e os CETRANs, como tem vinculação orçamentária, inclusive de localização com os DETRANs, eles ficam praticamente submissos aos DETRANs. Então, uma questão invertida, enquanto o CETRAN que deveria coordenar as atividades do DETRAN. Então, esse é um dos desafios. Outro desafio que o CETRAN enfrenta é a dotação orçamentária, que como é vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito e essa receita cai num caixa único, nós também temos uma dificuldade do CETRAN na questão orçamentária, inclusive para remunerar seus integrantes, né? Porque estão ali cedendo um pouco do seu tempo, a gente chama de jetões, e eles não são remunerados. Eu acho que só um CETRAN, salvo engano, do Mato Grosso do Sul, tem um regimento interno com dotação orçamentária própria, e com essa autonomia faz com que não hajam ingerências políticas, e essas ingerências ficam mais técnicas, e assim os CETRANs conseguem garantir um trânsito com condições mais seguras para todos, consegue promover um trânsito mais seguro e, como a gente diz, valorizar e preservar a vida no trânsito, que é o bem mais importante e que realmente a gente tem aí números sempre alarmantes nesse quesito. Então podemos dizer também que os CETRANs, eles têm uma relevância social, doutor Danilo Costa? Plenamente. No âmbito do Estado, o CETRAN o órgão do Sistema Nacional de Trânsito mais importante para cumprir a função social do trânsito, porque é os CETRANs que realmente, como eu disse, coordenam. Então, os CETRANs podem editar resoluções estaduais para que todos os municípios cumpram. E nessas resoluções, o CETRAN tem o poder, dever de colocar políticas educacionais, políticas de transparência, políticas de uniformização de procedimentos dentro do Estado. Para dar um exemplo, o CETRAN pode editar uma resolução, que é uma dos quesitos que nós estamos tratando no CETRAN Bahia, de uniformizar a política de atendimento às vítimas de trânsito, como devem ser feitas, a política de registro das ocorrências, para que nesses registros das ocorrências feitos em um sistema único e com informações simplificadas e uniformizadas, a gente consiga ter dados estatísticos de quais são os acidentes mais relevantes, quais são as localidades que estão acontecendo mais acidentes, qual é a faixa etária que sofre com mais acidentes, e assim, com esses dados estatísticos, poder atuar efetivamente com eficiência para diminuir esses números. Muito bem, ficamos sabendo o papel dos conselhos estaduais de trânsito, o CETRANs, e a importância deles no Sistema Nacional de Trânsito, e nós conversamos com o advogado, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia e também presidente e conselheiro-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, doutor Danilo Oliveira Costa. Doutor Danilo, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, e sempre primo e aproveito esse espaço para a gente falar das campanhas educativas de trânsito. Mensalmente o contrato tem essa campanha
e nós precisamos juntos nos engajarmos e fazermos políticas públicas permanentes, principalmente educacionais, para salvarmos e preservarmos vidas no trânsito. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez.